Não pague Pix para receber revelações. Olha aqui, gente, no Teologando de hoje eu vou mexer aqui num vespeiro, mas é necessário alertar aqueles que querem ser realmente alertados. Vocês estão vendo aí na tela um print da reportagem que eu vou ler aqui. Esse print é do site Diário de São Paulo, com a data de 23 de novembro de 2022. Mas assim como essa reportagem que eu vou usar aqui como exemplo, nós temos muitos outros casos pipocando pelo nosso Brasil afora, desse imenso arraial evangélico. A reportagem diz assim, diz o seguinte, né? Abre aspas. Nos últimos dias, supostos profetas têm tomado conta das redes sociais. Com isso, uma nova estratégia tem chamado a atenção dos fiéis, mas de forma negativa. Acontece que os religiosos estão cobrando Pix dos seguidores para realizarem as suas profecias e revelações. Um dos pastores em questão, ele se chama, eu não vou dizer aqui o nome, para evitar bloqueio no YouTube, tá bom? Mas que promete fazer uma revelação profunda, somente mediante comprovação de transferência com foto. Na transmissão, o suposto pastor diz que esse valor não vai deixar ninguém mais rico e ninguém mais pobre e que o altar não toma, mas devolve. Vale ressaltar que fulano de tal se apresenta nas redes sociais como profeta do raio-x espiritual de Deus. Esse caso lembra o polêmico caso da pastora Beltrana, também que eu não vou citar o nome, que também foi alvo de duras críticas por cobrar para fazer supostas revelações, fecha aspas, com alterações nos nomes dos envolvidos. Aqui no quem está assistindo aí pelo YouTube, eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Olha só, eu sei que muita gente fica ansiosa quanto ao futuro. Precisa saber que decisão tomar na vida, ou muitas vezes está passando por algum problema difícil e não consegue ver a luz no fim do túnel. E nessa preocupação excessiva, acabam se tornando alvo dessas pessoas. O Senhor Jesus, ele disse assim, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Está registrado em Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Então, eu vou reforçar o que eu disse no início do Teologando. Não pague Pix para receber revelações. Eu vou deixar aqui com vocês dois argumentos para você não fazer isso. Primeiro, o argumento lógico e depois o argumento teológico. Vamos começar com o argumento lógico. Suponhamos que essa pessoa, esse profeta, ele recebeu uma mensagem de Deus para falar para outra pessoa. Deus diz assim, vai lá, fala para fulano que vai acontecer assim, assim e assim. Esse profeta chega e diz assim, olha, eu tenho uma mensagem que Deus mandou te dizer, mas é o seguinte, faz o Pix ou dá o din-din aqui na minha mão, senão eu não falo. Gente, pensa comigo. Qual que é o caráter desse profeta? Qual o nome que se dá para esse tipo de atitude? Você que está assistindo aí, responde para mim. Vai pensando aí. Agora vamos para o argumento teológico. O que é um profeta? No Antigo Testamento, era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas e especialmente a de entregar a mensagem da parte de Deus. O profeta no Antigo Testamento, eles eram homens comuns, com personalidades diferentes, em situações diferentes, dizendo coisas diferentes. A Bíblia usa alguns termos para se referir a estes homens. A gente lê termos como homem piedoso, homem de Deus, vidente. Alguns trabalhavam sozinhos, mas também nós lemos em 2 Reis, no capítulo 2, lá no versículo 3 até o 5, de uma escola de profetas. Alguns usavam música no seu trabalho,
outros recebiam visões ou sonhos, mas mesmo assim, o profeta Jeremias, usado por Deus, ele alerta: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor: estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem lhes autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Está registrado em Jeremias capítulo 23, versículo 28 até o versículo 32. Você pode ler no Antigo Testamento que os profetas tinham a missão de chamar o povo de Israel de volta para Deus e lembrá-lo da presença do Senhor em sua vida. No Novo Testamento, ele não tinha o ofício do profeta, mas existia o dom de profeta. Nós vemos a citação, eu vou colocar aqui como exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. No Novo Testamento, os profetas eram usados na edificação da igreja. Nós podemos citar profeta Ágabo em Atos capítulo 11, versículo 28, e Judas e Silas citado em Atos capítulo 15, versículo 32. Os profetas no Novo Testamento não traziam novas doutrinas para a igreja, mas proclamavam as verdades reveladas por Jesus e seus apóstolos. O apóstolo Paulo, ele dá até uma orientação sobre a questão de profecias na igreja. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29, que diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. E para terminar esse quadro, eu deixo um texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, que diz assim: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem ela não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Para terminar aqui, eu vou fazer a seguinte colocação. Esse pessoal está fazendo isso porque tem gente que gosta disso. Não confere a Bíblia, não busca uma vida de intimidade com Deus e depois fica decepcionado. Então, não pague Pix para receber revelações. Tá? Eu espero ter ajudado. Esse foi o nosso Teologando de hoje.